todos. Prazer a gente estar aqui entre amigos. Nada melhor do que estar entre amigos fazendo o que é o melhor para a gente. Então, parabéns para todos nós que viemos aqui, com corpo e sem corpo, com roupa melhor ou pior. Fundamental é a gente estar aqui e refletir, pensar, estar em bons amigos, fazendo o que precisa ser feito. Hoje nós viemos pensar sobre a situação que está atualmente. Na verdade, nós sempre precisamos, a religião precisa nos servir para isso, assim como a filosofia, assim como a ciência. Ela precisa nos servir para ser melhor, para funcionar melhor, para atuar melhor em sociedade. Porque se conhece uma árvore pelos seus frutos, se a religião não faz você ser um cidadão melhor, um motorista melhor, um pai de família, uma mãe, um filho, na verdade ela não está funcionando. Seja por culpa da religião, seja por culpa de você. Aí vai na análise de cada um, provavelmente tem erros em todos os lugares onde existem seres humanos. Hoje a vida nos parece muito escura e sem sentido, fala a verdade. Muito escura e sem sentido. Para que serve tanta dificuldade, tanta escuridão, tanto crime, pedofilia, terrorismo, corrupção? Eu ouvi falar que tem países que têm corrupção, gente. Tem países cujos dirigentes deveriam pensar no melhor para a coletividade, pegam o dinheiro do povo. E esse povo mesmo é obrigado, assim, de tempos em tempos, 2 em 2 anos, ainda votar e falar: não, você que vai roubar agora, não ele, agora é escolhido. Nós vivemos esse dia a dia e ele parece absolutamente sem sentido, escuro. E essa situação ela é muito parecida, talvez seja interessante a gente fazer uma comparação. Uma primeira vez que a gente nem deve lembrar, que se deparou com um exame de raio-x. Aliás, eu tenho uns amigos no hospital que falam assim que de vez em quando tem umas pessoas perguntando onde é que é o raio-x, né? E a primeira vez, talvez que todos nós tenhamos visto o exame de raio-x, tenhamos visto aquela folha preta e falando assim: bom, o que adianta? Bom, a folha preta não adianta para nada, não vejo nada aqui, não tem como isso aqui ser um exame da pessoa. Aí a pessoa vai com aquela folha preta, fala: bom, não serve para nada, mas vou levar para o médico. Aí entra na sala do médico, ele pega a tua folha preta e faz o quê? Ele tem um painel luminoso. Ele liga esse painel luminoso, coloca a tua folha preta e ela diz o quê? Ela diz o que você tem por dentro. É muito interessante essa comparação. Todos nós vimos até o semente de luz com folhas pretas, fotos da realidade que são folhas pretas, que não tem sentido nenhum para nós, onde a gente não enxerga nada do que está ali. Não tem sentido. Será que não tem sentido? Será que essas dores todas, esses crimes, essa corrupção não tem sentido nenhum? Não tem sentido para nós que não estamos enxergando. Mas se a gente for para a sala do médico, ele vai revelar o que tem dentro dessas nossas folhas escuras. Quem é o médico das almas? Quem é o médico da vida? Quem é o médico das nossas vidas, dos nossos seres? Jesus Cristo. Hoje nós somos convidados a pegar as nossas folhas, essa que cada um traz, e colocar à luz de Jesus, para tentar entender a nossa realidade interna e externa.
Que sentido tem nisso? Para que sofrer tanto? Nós brasileiros, um povo tão honesto, sermos dirigidos por corruptos, não é uma coisa estranha? Só por ironia, né? Mas a gente leva essas folhas nossas pretas e coloca à frente de Jesus. Por quê? Kardec perguntou para os espíritos luminosos se o alto colocou alguém para nos servir de modelo e guia, uma figura, porque é importante para uma costureira. Como é que ela vai fazer o corte de qualquer peça se não tiver um molde? O carpinteiro também, para fazer as suas peças, o serralheiro também, para fazer as suas peças, precisa de um padrão. O termo vai variar de região para região, mas ele tem aquela peça básica e ele vai copiar. Sim, disseram os espíritos, Deus fez isso, colocou para todos nós um modelo e guia. A resposta foi: vede Jesus. Então é isso que a gente faz hoje. A gente entra na sala do médico e vamos tentar colocar a nossa chapa em frente a Jesus, nós mesmos, porque a chapa é a nossa foto interior. A crise, essa foto que a gente traz, esse momento que a gente traz, fala de nós. E aí, à luz de Jesus, a nossa realidade se revela. É claro que isso não vai acontecer aqui, a gente não vai fazer isso em meia hora. É só um estímulo para que a gente perceba a riqueza de colocar a nossa vida perante o molde, a nossa vida perante o molde, para saber se o corte do tecido, da madeira ou do metal, na comparação que a gente fez com a costureira ou o carpinteiro e o serralheiro, se a peça está boa, porque depois de ter cortado ele tem que olhar direito no molde e aparar as arestas. Nós precisamos aparar as arestas para ver se a peça está. Então a gente começa aqui só como um exemplo, para que todo mundo seja estimulado a fazer essa comparação. Porque Jesus, em primeiro lugar, alguém mais crítico, com toda a autoridade. O espiritismo é a fé raciocinada. Então, a ser crítico, ser lúcido, não tem nada contra aqui. Alguém deve estar pensando assim: ah, mas se Jesus é o modelo, e os budistas? E os muçulmanos? E os ateus? Estão todos condenados? O coração da gente diz que eles estão condenados por serem ateus, em primeiro lugar. Segundo, que os cristãos são todos bons? De jeito nenhum. Então, certamente, quando Jesus falou, e essa é a frase que nos orienta, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, certamente não é Ele, Jesus, personagem. Como tudo no Evangelho, é Jesus no que Ele simboliza. O Evangelho todo é assim. Não adianta pegar a palavra que mata, mas precisa pegar o Espírito que vivifica. Diz o próprio Jesus, nos orientando na interpretação do Evangelho. Então, se não é Jesus o personagem que nasceu na Palestina, filho de Maria e José, quem é? O que Jesus simboliza? Isso é sempre fundamental a gente perceber. Jesus é o caminho para onde? Que verdade é essa? Que vida é essa que ele simboliza? Em várias passagens do Evangelho, em várias passagens, surge, emerge o que Jesus simboliza. Quem é Deus? Como a gente fazer a nossa transformação? 3 passagens, especialmente. Numa, pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? Tem tantos mandamentos. Na época do judaísmo, então, tinham mais de 400 regras de condutas atribuídas a Deus.
Como escolher qual é o maior? Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho, honrar teu pai e a tua mãe. Qual é o mais importante? Jesus não titubeou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Amarás o teu próximo como amarás a ti mesmo. Ou seja, o mandamento é amor. E Deus? Como conceber Deus? Deus é uma dificuldade para conceber. Tanto é que a humanidade já tentou personificá-lo de diversas formas. O velho barbudo lá na Capela Sistina, tem deuses Ísis, tem diversas representações nas diversas culturas de o que seria Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não quem é Deus, é quem é Deus. Porque Kardec já sabia que o que Deus não é uma pessoa. A gente representou assim porque a gente não sabe avançar. Mas quem mais avançou, na minha opinião, na definição de Deus, quem foi? Foi João, que nas suas cartas falou: Deus é amor. Simples assim. É aonde eu acho que mais se aproxima da natureza de Deus. E como caminho para transformar, como mecanismo, como ferramenta da nossa transformação, também em outra passagem do Evangelho fala que existe um remédio que cobre a multidão dos pecados, que é o amor novamente. Então o mandamento é de amor, Deus é amor, e amor é o remédio para a gente. Então, o assunto por excelência do cristão, nós devíamos estar fazendo todos, e do mundo, nós devíamos estar todos os religiosos do mundo, junto com os ateus, irmanados numa discussão muito séria. Que é o amor? O que é esse amor que Buda fala, que Maomé fala, que Jesus fala? Que amor é esse? O que é o amor? É esse o amor? É esse painel de luz frente ao qual nós vamos colocar as nossas fotos, os nossos exames, para revelar quem somos nós e porquê da vida que nós temos. Isso é o fundamental. Que amor é esse? Que amor, que mistério é esse? Porque a primeira enganação, a gente tem uma música que fala assim: o que a gente não faz por amor, né? Amor é muito mal usado pela humanidade. Até cada vez que um cara faz um gol, ele faz lá, ó, um amorzinho. O homem bate na mulher e fala que bate por amor. Os pais batem nos filhos e falam que batem por amor. Amor justifica tudo. Tem na agenda, tem no caderno, tem na carcinha, tem tudo para todo lugar. Amor é o logotipo que mais vende. Você pensa que é Coca-Cola? Não é. Até em campanha política tem lá o amor. Né? Me lembro de uma campanha: amo São Paulo, voto. Bom, deixa eu falar. Não vamos falar palavrão, que o ambiente não permite. O amor é muito mal usado. Se nós não conseguirmos limpar a ideia do amor aqui e aqui, fica muito complicado. O que a gente pode fazer hoje? Caminho, verdade e vida. Caminho, a gente pode comparar com as religiões lá fora e com as emoções aqui dentro. Verdade, a gente pode comparar com a ciência, o conhecimento, o pensamento lá fora e aqui dentro. Então existe uma inteligência emocional, existe uma inteligência racional. Pensar sobre como o amor tem sido usado nas nossas vidas lá fora e aqui dentro é fundamental. Talvez é um caminho possível, só como eu falei, só um estímulo para a gente pensar um pouco a vida lá fora e a vida aqui dentro. Caminho. Como estão as suas emoções? Como aqui não é o caminho da ciência, da psicoterapia,
A gente se propôs a trabalhar pelo molde de Jesus. E é pelo molde de Jesus que eu pergunto para vocês: como é que estão as suas emoções? Tristeza, depressão, pessimismo, negativismo, raiva, mágoa, culpa. Vocês reconhecem alguns desses sentimentos? E isso tá bacana quando a gente compara com o molde? Quando a gente compara com o molde, tá legal? Vixe Maria, tem coisa para parar? Tem coisa para parar de nós perante Jesus? Colocando o teu raio-x perante a luz, aparece coisa que precisa tirar? Como tirar essa lixarada emocional? Como tirar? Psicoterapia ajuda? Ajuda. Amigos de verdade, porque a gente gosta de falar que vai para o bar fazer amigos, né? Amigos de verdade, amores de verdade. Mas o que a gente precisa fazer? Qual é a tesoura que vai aparar as nossas emoções? Indo no Evangelho, sempre o nosso modelo, nosso gabarito. Eu lembrei dessa palavra agora. Gabarito também é muito usado como modelo em cima do qual você vai fazer as coisas, né? O nosso gabarito, o nosso modelo nos dá ferramentas de limpeza emocional. A primeira que surge na minha cabeça e na cabeça de vocês, qual é? Como é que a gente limpa o coração? Opa, isso vai cair na prova. Não vou dar resposta. Se vocês não souberem, está reprovado. Então nós guardamos culpa, nós guardamos raiva das pessoas, porque erraram com a gente, nós erramos com os outros. Qual é a ferramenta de limpeza do coração? É o perdão. É o perdão. O perdão é a expressão do amor perante os nossos corações. O bisturi que limpa é o do perdão. O cirurgião que usa esse bisturi, Jesus, é o símbolo, como a gente já viu, do amor. Perdão, se você não pegar você mesmo, comparar com Jesus, ver um monte de problemas e não limpar, gente, o que adianta se dizer cristão? Não, eu sou cristão, mas essa parte do perdão pula. Dá para pular? Ah, mas é muito difícil. Tenho certeza que tem gente falando isso. A gente adora repetir, é muito difícil, não é? É uma delícia, repetir é muito difícil, é muito bem para você, faz muito bem para a gente, não faz? É como se a gente, diante de um incêndio, pegasse qualquer balde e jogasse no incêndio, mas quando a gente repete é muito difícil, a gente está jogando um balde de gasolina. Repetir que é muito difícil perdoar, que não dá, que a pessoa é pilantra, vai ficar a salvo. Isso a gente já tem feito há várias vidas. Vamos continuar fazendo? Deus nos ama em liberdade. Nós precisamos limpar emocionalmente o nosso coração. A grande ferramenta é o perdão. O perdão para os outros, que já é difícil, e o perdão para nós, que você pode também chamar de arrependimento, pode chamar de reparação, porque o perdão não é labial. Tem gente que fala, eu perdoei fulano, mas ela que não me apareça pela frente. Eu adoro aquela história do cachorro do Chico. Eu repeti, desculpe quem já conhece. Chico Xavier teve muitos cachorros na vida dele, ele amava os cachorros. Parece que é uma sina dos franciscos adorar animais. Ele adorava. Fazia o evangelho segundo o espiritismo com os cachorros. Ficavam um do lado do outro e ele fazia, e eles ficavam atentos. Fantástico. Teve um cachorro que teve um final de vida muito difícil, particularmente difícil.
Gania dia e noite, com muita dor. Ele já tinha levado nos veterinários da época e não tinha solução. Mas uma amiga dela achou uma solução. Deu veneno pro bicho. Quando o Chico soube, gostou? Pior que não gostou. Ele ficou muito magoado. Muito. A ponto de Emmanuel chegar para ele e falar assim: parou. Não dá mais para trabalhar, para exercer a mediunidade desse jeito. Você está com uma gosma escura no teu peito. Ele falou: por quê? A gente não está falando isso? Ai, por que a minha vida não anda? O mundo espiritual está falando também para o Chico Xavier, de todos aqui, todos que estão sentados. Você está com uma gosma escura no seu peito. Aí você deve falar: já entendi, eu tenho que perdoar, né? Mas o que é perdoar? Emmanuel falou para ele: você vai encontrar uma coisa importante e cara para dar para essa senhora. Ele falou: ela mata o meu cachorro. Ela mata o meu cachorro e eu vou. Você. Não vou mesmo. Aí Emmanuel, como era bem sutil, já pôs a cavalaria em campo. É Jesus que está mandando. Tá bom, ok, vamos lá. Descobriu, era uma máquina de costura. Naquela época ele ganhava um salário mínimo, e o salário mínimo ainda era relativamente menos do que é hoje. E ele precisava dar uma máquina de costura e só teve um jeito: fazer em vezes. Ele fez em vezes. Acho que foi algo como 5 anos. Porque não tinha outro jeito. Mas diz que o próprio Chico, na sua mediunidade, quando ele entregou a máquina, um jorro de luz saiu do peito da moça e bateu diretamente no peito dele, de gratidão. E essa gratidão limpou, foi uma ducha, uma limpeza, uma libertação para ele. Vocês acreditam nisso? Quem não acreditar, fique à vontade. No Espiritismo ninguém, nada. Eu acredito piamente. E isso dá pra gente um método de limpeza do coração. Facinho, não é? Facinho. Você tem pessoas que você tem mágoa? Está disposto? Porque o tratamento não era só esse. O tratamento não era só o jogo de luz, não. Era um tratamento tão difícil que durou 5 anos. Imagine comigo, você sabe o que é isso? A pessoa pega o carnê, vai até o banco. Cada vez que você paga o carnê, você lembra do quê? Lembra de tudo que aconteceu, lembra da moça, lembra do cachorrinho, lembra de tudo. 60 meses. Um tratamento de 60 meses. Ao final de 60 meses, suponho eu, ele estava limpo daquela mágoa. Só acontece uma mágoa na vida da gente, não é verdade? Então, beleza, vocês podem ficar tranquilos. É fácil, gente, limpar o coração. Mas qual a urgência? Ah, não, é só coisa do espiritismo. Você ainda é do tempo que acha que só tem coisas que são só do espírito, outras são só da mente e outras são só do corpo? É assim? Se alguém aqui ainda acha que nós somos uma loja de departamentos ou um armário de gavetas que tem um departamento para uma coisa, outro para outra, que são independentes? Mentira!
Nós somos um todo integrado. E tudo que você cultiva no teu espírito e na tua mente, no teu coração, se manifesta no seu corpo. O que eu estou falando? Que quem tem mágoa e que quem tem culpa e não perdoar, vai emergir, vai eclodir, vai se revelar no corpo. Não é praga, gente. Não estou colocando praga para ninguém. É inevitável. É inevitável que aconteça para quem não perdoou, mas é evitável pelo perdão. Mas além disso, essas emoções internas e lá fora, porque lá fora também tem uma emoção simbolizada pela religião que precisa ser limpa. E nós temos uma cultura religiosa terrível, uma cultura religiosa que precisa ser limpa das nossas mentes. A gente ainda hoje chega numa casa espírita, quem vem pela primeira vez ou quem está já há algum tempo, está esperando que obrigações eu tenho que fazer para ficar de bem com Deus. Aí você vem do protestantismo e você fala, não, tem que pagar o dízimo aqui? Não tem, mas tem a noite da carne seca. É a mesma coisa? Os sacramentos católicos, que você tem que pagar para tudo, né? Paga para nascer, paga para crismar, paga para... Tudo tem que pagar. É a mesma coisa? De novo, o Evangelho vai te ajudar a perceber isso. Dai de graça o que de graça recebeste. Que ninguém preste serviços espirituais mediante paga. O dia que você for em qualquer casa espírita e falar, para tomar o passe eu tenho que pagar, para uma sessão de desobsessão eu tenho que pagar, para fluidoterapia eu tenho que pagar, ou para qualquer outra coisa, sai correndo. Assim como eu também aconselho para cigana do amor, sabe? Mas é critério de cada um. Então, serviços espirituais, o que vem de graça, tem que sair de graça. Copinho de água, vem de graça? Material de limpeza, papel higiênico, luz, água, ar-condicionado, tudo isso vem de graça? Opa! Então, quando você tem uma grana para pagar a manutenção, ninguém aqui é remunerado. Acho que atualmente tem um funcionário remunerado, que é a faxineira. Então, nós temos um gerente executivo de limpeza que é remunerado. O resto, então, nenhum serviço espiritual pago, e o que não vem de graça eu tenho que ratear. Tem que ratear, alguém tem que pagar. E é por isso que são feitas. Mas nunca pague serviços espirituais. Bom, a religião tem muita coisa. Se a gente fosse falar só sobre a limpeza religiosa, tem um monte para limpar nas nossas cabeças. Porque nós continuamos achando que alguém vai fazer a limpeza por nós. Coloca o Santo Antônio de cabeça, no copo de cabeça para baixo, no copo de pinga, sobe o Monte Serra de joelho, anda em cima de brasa, e a vida não tem melhorado. E você vem para o Espiritismo sem perceber, porque isso é inconsciente, você busca o mesmo padrão de religiosidade. É o que o pessoal chama de espiritólicos. Você muda de rótulo, mas o conteúdo continua o mesmo. Você continua esperando a mesma coisa. Toma passe com o olho aberto e fechado, vamos ver qual é o médium mais forte da casa, para resolver o meu problema. E assim você vai se enganando. Já foi denunciado, a religião é o ópio do povo, e é mesmo. É mesmo. Desde que mal vivenciada. Nós precisamos refazer a nossa cultura religiosa, reciclar o lixo da emoção na sociedade, do mecanismo de transformação emocional na sociedade interior pelo perdão. Mas ainda tem, o tempo já foi, ainda tem a transformação da ciência, da verdade. Também lá fora a ciência tem sido mal usada. O ser humano usa a inteligência para quê? Para fazer bombas, para matar, para dominar pela indústria dos medicamentos, indústria das armas, para fazer esquemas de lavagem de dinheiro da Lava Jato. Você já viu isso? Coisas extremamente complexas.
Então a nossa razão tem sido muito mal utilizada lá fora e aqui dentro, porque a razão aqui dentro gera preconceito. Se uma mulher errou com um cara no início da vida afetiva dele, ele generaliza: mulher é tudo igual, só muda de endereço. E assim o inverso também, a mesma coisa. E assim com o negro, e assim com o nordestino, e assim com o japonês, e assim com... E a gente vai generalizando, enchendo o corpo de preconceito. Isso é o mau uso da razão. Mas o principal é que Jesus não é só o caminho e a verdade, Ele é também a vida. Nós precisamos ressituar o nosso movimento espiritual. Para onde? Espiritualização não é para os templos, não é para o trabalho, não é só para a rua, não é só para a família, é para toda a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O lugar para você manifestar e executar e vivenciar o teu cristianismo é em cada momento da tua vida. Ao reciclar o lixo, ao recolher cachorro, ao perdoar, ao usar bem o teu sentimento e a tua razão. É para isso que a gente está sendo chamado hoje. Nós precisamos pegar essa nossa imagem de que o mundo está perdido, de que nada tem mais jeito, de que tudo perdeu sentido, e que isso que passam para a gente como um exame, que é tudo preto e sem sentido, como o filme do raio-x, colocado à luz de Jesus, vai revelar o que é lá fora e o que é aqui dentro. Façam isso. A casa tem pelo menos 4 ou 5 turmas do Evangelho. Vocês sabem quantas são? 4 ou 5 turmas de aprendizes do Evangelho. Qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento. Pode pegar a penúltima aula e entrar, que está tudo certo. Vem, aprendam, comparem-se, revelem-se através da luz de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através do amor. Boa tarde. Essa palestra veio do capítulo 1 desse livro, Os Filhos Pródigos, que citando uma passagem de Jesus, que fala para nós que se nós cumprirmos o mandamento, se nós cumprirmos o que foi ordenado, nós seremos empregados maus e inúteis. Tudo isso que a gente falou aqui, que é difícil pra caramba, que a gente fica remoendo, que não dá para fazer, que é difícil, é apenas um mandamento de amor. E quando o empregado fez apenas o que lhe foi mandado, não fez mais que obrigação. Isso é a palavra dele. Mas nós precisamos urgentemente fazer a nossa obrigação. Todos os livros agora são direcionados para a Fraternidade Sem Fronteira. Isso não é uma striptease. Fraternidade Sem Fronteira é uma ONG fantástica, obrigado, que faz um trabalho muito interessante. Eu não vou falar sobre ela, porque já estourei o tempo, mas que eu vou estimular vocês a procurarem no YouTube, coloque lá Fraternidade Sem Fronteira, você vai descobrir trabalhos emocionantes, trabalhos viscerais na África, com crianças microcéfalas, com acolhimento de venezuelanos. Conheçam e contribuam. E nós temos os nossos livros para isso, e hoje o rendimento integral dos livros é destinado às Fraternidades Sem Fronteiras. Vai ser um prazer acolher eventuais interessados. Obrigado. E as palestras dele estão no YouTube, tá? Isso. Sim, o canal dele. Ela já decorou.